Pronto, Oi, professor, estamos. tudo bem? Bem. Que pena. Pessoal, Olha, eu acho que vale a pena a senhora retomar, porque eu acabei perdendo aquela gravação, aquele início de conversa. perfeito. Nós falávamos do preconceito linguístico, não é? O senhor quer que eu início? Eu acho que podemos recomeçar, por favor. Eu estava dizendo que o preconceito linguístico é quando alguém se vale de uma motivação linguística para humilhar, para ofender o outro, Uhum. feito com as diferentes formas de expressão da língua falada e escrita, que são as variações linguísticas, tais como o regionalismo, o dialeto, o sotaque, as gírias. Já dentro do contexto escolar, denotar esse preconceito linguístico é atrapalhar os menos favorecidos. Uhum. E quando eu digo que o culto ao preconceito linguístico, ele aponta para quem mais quer que esses indivíduos desenvolvam, cresçam, evoluam por meio do conhecimento. Então, quando é dito que um professor, em sala de aula, cometeu preconceito linguístico ao corrigir o aluno, isso é tirar dele uma das funções mais importantes, que é a própria correção. E lá é um ambiente seguro para que é exatamente ali que ele aprenderá dessa forma. E há várias escolas hoje em dia que não permitem que o professor rabisque o vermelho, porque se o fizer, estará cometendo um preconceito linguístico, que você deve deixar o aluno escrever da forma com que ele quiser, porque isso seria uma variação linguística, quando na verdade não é. É dentro da aula que se ensina a variação de prestígio, que é a gramática normativa. A gramática normativa, ela é um caminho que nos mostra de que forma escrevemos um documento, de que forma falamos no ambiente formal, em que a linguagem formal é exigida. Em todos os outros contextos, nós aprendemos as outras variações, que são com nossos amigos, nos grupos sociais. Porém, dentro da escola, é só dentro da escola que se ensina a variação de prestígio, a gramática normativa. O gramático Evanildo Bechara diz que nós devemos ser poliglotas do nosso idioma. O que isso quer dizer? Que nós devemos... Mas também a variação de prestígio que é normativa. Ela é a linguagem formal, a linguagem em si, né, em geral, é como se fosse a nossa vestimenta. A roupa com a qual eu vou à praia não é a mesma roupa com a qual eu vou trabalhar. A forma com que eu me comunico quando eu estou na praia com os meus amigos, não é a mesma forma com a qual eu estou me comunicando no trabalho. Só que se eu não souber usar a linguagem correta para cada ambiente, tanto para a praia quanto para o ambiente formal, que é o trabalho, que é a reunião, de exemplo, eu não caberei, aquela roupa não servirá, não estará adequada para a ocasião. Então, eu preciso ter alternativa para isso também. Eu havia dito no início da live que há alguns anos foi publicada a cartilha EJA, na qual dizia que é correto eu dizer os livros, que é o artigo no plural, e livro no singular, né? Normalmente o substantivo concorda, o artigo concorda com o substantivo. E ele dizia que sim, é correto você dizer os livros, mas saiba que você poderá sofrer preconceito linguístico em alguns lugares. E aí, livro didático induzindo o aluno a falar dessa forma, que tudo bem, e ainda alertando de que ele sofrerá preconceito linguístico. O livro didático deve justamente abrir a margem de ensino, de conhecimento, de limite para o aluno. É querer ensinar o aluno mais difícil, que é a gramática normativa. Reconheço isso, reconhecemos isso. Mas ela só é ensinada dentro da sala de aula, por isso que ela é tão priorizada. Então, segundo a fala da senhora e a referência que a senhora citou do Bechara, ser poliglota na própria língua é ter a capacidade de se adaptar linguisticamente aos diversos ambientes que a senhora frequenta, não é isso? Então, por exemplo, se eu estou no meu ambiente familiar, eu falarei com um pouco mais de descontração, não é? Com uma naturalidade, uma espontaneidade absurda.
Quando eu saio dali e vou, por exemplo, para o sítio, e lá eu encontro o caseiro, a família do caseiro, o lavrador, eu imediatamente e de modo até inconsciente eu mudo de registro, não é isso? E começo a valorizar na minha fala aquele regionalismo, aquelas expressões, aquele conjunto vocabular, até a musicalidade daquela região e daquele interlocutor, não é isso? Se eu saio dali, e vou para o UFRJ, na condição de professor, encarar uma turma de pós-graduação ou de graduação, o registro será absolutamente outro, não é? Ali também, inconscientemente, eu vou usar um conjunto vocabular, uma estrutura, um modo de falar adequado àquele novo ambiente, não é isso? Isso é ser, então, poliglota na própria língua, não é? Agora, professora, veja, se o meu compromisso como professor de língua é o compromisso de ajudar o aluno a alçar, digamos assim, níveis mais maduros de linguagem, níveis mais sofisticados, eu preciso apresentar a ele modelos mais sofisticados do que aquele do ambiente familiar, do que aquele do ambiente agrário, não é isso? Perfeito. Com a qual ele tem contato todo tempo. E é só no ambiente da sala de aula que ele terá contato com a gramática normativa. É por isso que os professores devem, sim, dizer que ali dentro é importante que se fale e se escreva para que haja prática daquilo para posteriormente usar durante toda a vida. Uhum. Por isso que na sala de aula eu não posso usar um dialecto e dizer, esse trem aqui está errado. Sabe? É usar a linguagem correta justamente para a prática dela. Uhum. Está errado ou a gramática normativa é melhor. Não, é porque é no ambiente escolar que se aprende. E nenhum outro se ensina a gramática normativa. Então, professora, por exemplo, eu leciono e moro no Rio de Janeiro, né? Eu já tive alunos, eu tenho muitos alunos de comunidade. E alguns, por exemplo, são compositores de funk. Uhum. E é muito curioso que aquela forma de composição está tão introjetada neles, até porque eles fazem improviso, eles estão o tempo inteiro improvisando, né? Com aquele modo de usar a língua, que eles ficam colados naquele modo. Ora, o meu papel, então, qual é? Eu não vou humilhá-lo por ele falar daquele jeito, né? Não vou considerar aquele variante, aquele modo, um modo pior, mas eu farei questão de mostrar a ele o modo do Machado, o modo do Graciliano, o modo do Bechara, não é? Ele saiba utilizar tanto a variação do funk, né, com a qual ele pratica ao compor a música, e saiba usar a variação de prestígio. Então isso é um complemento, para que ele haja uma expansão da linguagem. Não é para reduzir, não é para eliminar uma, é para saber usar cada uma no seu ambiente adequado. Uhum. Bacana. Professora, veja, essa questão do preconceito linguístico, eu, por exemplo, eu terminei meu curso de letras no finalzinho dos anos 80. Ali, naquele momento, já era mais ou menos antigo na França, estudar linguística, sociolinguística, psicolinguística. Então, era mais ou menos assim, a grande moda, né? Estudar sociolinguística nas faculdades de letras daquele período. E aí surgiu essa coisa do preconceito linguístico. Eu, por exemplo, aprendi, em vez de sublinhar de vermelho uma frase errada, conforme a senhora disse, né? Que eu passei a fazer por intuição própria. Eu sempre circulei os trechos que eu considerava equivocados, mal escritos, puxava uma seta e reescrevia aquela frase de uma maneira mais sofisticada, dentro dessa maneira que a senhora chamou de maneira de prestígio, né? Então, eu chamava a atenção do meu aluno para a forma correta, em vez de chamar a atenção para a forma errada, digamos assim. Eu destacava menos o erro e acentuava mais o sofisticado. Claro, o sofisticado dentro de uma simplicidade, né? Bom, logo depois desse modismo em torno da sociolinguística e do preconceito linguístico, surgiu essa coisa chamada
aprovação automática. A senhora vê alguma relação entre essas duas coisas? O que a senhora acha disso? A senhora acha que essa aprovação automática ajudou esses menos favorecidos linguisticamente ou atrapalhou? Professor, o senhor disse que foi nos meados dos anos 80, né? Que a senhora veio essa mudança para a aprovação automática. E foi exatamente nessa época. Eu não acredito que haja relação. Eu acredito que é uma desculpa para a problemática. Ela foi criada e implementada pelo grandioso, genial pai, considerado o pai da educação, e aí eu ressalto a ironia de minhas palavras, o Paulo Freire. Em 1930, ele era secretário da educação. Então, ele criou a aprovação automática, eles também chamam de progressão continuada, porque pensou assim, de que forma eu posso regularizar o fluxo dos alunos ao longo dos anos no período escolar, superando os fracassos e as altas taxas de reprovação. Ele teve uma ideia assim, brilhante, genial. Não havendo mais reprovação. Então, assim, o aluno não se sentirá desmotivado a continuar o estudo. Não é desmotivá-lo. Quais são as consequências disso hoje em dia? Incapazes de interpretar um simples texto, criando cada vez mais copistas. Elas não sabem porque elas estão fazendo aqui, elas só reproduzem, só repetem. E o analfabetismo funcional crescendo numa velocidade incrível. Eu acredito que toda essa aprovação automática, que ela foi colocada em prática em 1996, né? E é até hoje. Eu acredito que seja para economizar na educação. Porque quando eu limito o período escolar do aluno, porque quanto mais tempo o aluno passa dentro da sala de aula, mais gasto ele dá ao governo. Então, o período escolar, olha, só tem esse prazo aqui. Esse é o período então ele não pode repetir, porque senão ele irá atrasar o que nós estipulamos para gastar com cada indivíduo, né? De uma forma simplificada de explicar. Então eu acredito que seja para economizar com a educação. E assim, efeitos caóticos que nós vemos hoje em dia, e eu acredito que sejam irreversíveis para aquilo. De anos. Eu até acho que deve haver também um certo interesse com essa decisão, né, de mostrar para certos órgãos internacionais uma certa estatística razoável. Por exemplo, para a própria Unesco, não é? Até para recebimento de verba internacional no campo da educação, sabe? Eu tenho a impressão de que essa é uma das explicações para isso também, não é? Agora, me diga, com toda a sua experiência, quando a senhora olha para esse cenário, para esse ambiente, não é? O que a senhora acha que pode ser feito no campo do ensino da língua portuguesa para que essa tragédia se resolva? Que tipo de estratégia, de ação ou de conjunto de ações, o que pode ser feito para melhorar isso? Professor, acho que um grande passo seria dar vida à língua portuguesa. Dedicar o aluno, desde o momento em que ele entendesse isso, de que não há vida sem o texto. Como assim não há vida sem o texto? Professor, quando eu penso, eu crio um texto. Quando eu crio um texto. E quando eu ouço alguém criando um texto, e eu interpreto esse texto. Então, é mostrar para o aluno qual a instalação de tudo aquilo que ele aprende na realidade dele. Deixar claro que a linguagem é uma ferramenta poderosíssima e que ela está conosco até o nosso último dia de vida. Sim. Aliás, a morte é declarada por meio de um texto. Diferentemente de uma fórmula de Bhaskara, por exemplo, que talvez eu use, dependendo de qual caminho eu seguir, eu usarei. Não menosprezando esse tipo de ensino, obviamente, porque isso faz parte de todo o nosso arsenal de conhecimento. Mas a língua portuguesa acompanhará todo indivíduo, todo brasileiro, até o último dia de vida. A vida e o texto estão assim, ó, de mãos de dedos entrelaçados. Pegar a literatura e mostrar aos alunos que os personagens são representações da mente humana. E que ele tem um contato com isso, ele vai ter acesso a vários
a várias abordagens da mente humana, sabe? Então é dar vida, colocar um pouco de fôlego no que se ensina e não só apenas despejar uma imensa quantidade de regras. É preciso encurtar a distância e a realidade do aluno, explicar para ele por que ele está aprendendo aquilo. Ó, está aprendendo isso porque talvez um dia, até numa simples discussão familiar, se você souber argumentar, souber usar essas palavras, sabe? Então, assim, é criar essa conexão. Um grande passo. Que bacana. Olha, sempre me incomodou profundamente na escola a seguinte questão. Eu sou de uma geração em que os meninos iam para a escola aos 7 anos. Não era tão comum essa coisa da creche, da pré-escola. Isso não existia na minha geração. Existia o jardim de infância, que era aquele educandário para meninos e meninas de 6 anos de idade. Então, a gente ia muito mais para atividades de desenvolvimento motor, sensorial, de preparo de certas habilidades para o primeiro ano, né? E a gente entrava na escola exatamente na fase posterior à fase das perguntas, imediatamente posterior, né? A criança está cheia de porquês, cheia de indagações, conhecendo o mundo, conhecendo a si, conhecendo o ambiente familiar, e aí, quando ela chega na escola, ela aprende a ler e a escrever, ela tem aquela fase de pegar na mão da professora para ir para a biblioteca, escolher livro, né? E depois que esse universo é dado, uma das coisas que a gente mais escuta é cala a boca, menino, silêncio, turma. Então isso do que a senhora acaba de falar, né? É essa coisa de introduzir a língua viva na vida das pessoas, que é tão importante, a própria escola mata e ceifa, né? Então, eu achei muito bacana a senhora ter falado isso, porque qualquer atividade criativa que permita, que crie condições para isso, contribuirá para que a língua portuguesa volte a existir na sua manifestação mais plena, não é? Sim, professor. E é isso. É o fardo que né, aprender a língua portuguesa não é fácil, mas se você introduzir essa conexão mesmo, que ela é simples, do dia a dia, e deixar que o dinamismo aconteça, como o senhor falou, não mandar o aluno ficar quieto e só encher a lousa e falar, você tem que fazer isso, conjunções, preposições, não, então é preciso criar essa conexão, explicar por que ele está aprendendo isso. E de repente ensinar isso sem necessariamente teorizar isso, né, ou falar que se está fazendo teoria daquilo, não é? Bacana. Professor, olha, ultrapassamos aí o nosso tempo. Foi mais uma noite muito bacana aí em torno do nosso bom português. Agradeço mais uma vez e até a próxima semana. Obrigada. Tenha uma excelente noite. Eu que agradeço. Boa noite para a senhora também. Boa noite a todos.